nosso convidado de hoje no Perfil Brasil, direto de Londrina, no Paraná, é Bernardo Kister. Intelectual conservador, ligado à Igreja Católica, ele foi amigo pessoal do professor Olavo de Carvalho. Com quase 1 milhão de seguidores no seu canal do YouTube, Bernardo é também um dos principais influenciadores da juventude conservadora do Brasil atualmente. Ele é também um dos fundadores do jornal Brasil Sem Medo, que, como o próprio nome já indica, bate de frente, sem nenhuma cerimônia, contra o avanço das pautas progressistas da Agenda 2030 e os seus efeitos nocivos à sociedade. Ultimamente, Bernardo tem se dedicado principalmente a combater a influência da teologia da libertação, movimento de origem marxista, dentro da Igreja Católica. Olá, Bernardo Kister, seja bem-vindo ao Perfil Brasil aqui no Portal Aliança. É uma honra e um prazer enorme recebê-lo conosco aqui. Eu que agradeço, Robson. Obrigado aí todo mundo, audiência, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos lá, porque tem bastante assunto. Tem muita coisa para o bom combate aí, não é isso? Exatamente, bastante coisa. Pois é, Bernardo. Inicialmente, é uma pergunta que eu faço a todo mundo que é jovem, você é um jovem para mim. É como você, Bernardo, conseguiu escapar, né, da geração 90, 2000, da doutrinação, para se tornar uma pessoa, eu vou chamar de lúcida por minha conta, né? Fora da doutrinação, né? Que episódios, que circunstâncias lhe tiraram desse caminho que é quase uma sentença que está imposta aí sobre a cabeça dos nossos jovens, Bernardo? Eu sou da minha geração, da minha turma, né, que estudou comigo, que viveu comigo, dos jovens, um dos poucos que conseguiu escapar, como você bem disse, dessa rede, né, da doutrinação, né? Veja, eu considero assim que duas coisas foram fundamentais na minha vida. Primeiro foram e são, né, meus pais, né? Minha mãe é falecida, mas enfim, a sua memória, sua vida é presente, viva em mim o tempo inteiro. E meu pai também, que é vivo. Pessoas maravilhosas. E a criação que eles me deram, e isso talvez tenha me impedido de enlouquecer e de entrar nessas submissões de grupos e coisinhas que acontece que você vai sendo pressionado. É claro que em um episódio ou outro da minha vida eu fui submetido a esses grupos, né? E é normal na juventude a gente tentar se identificar e criar uma identidade, uma personalidade a partir do outro, de grupos e etc. Mas é uma coisa que eu não conseguia me entregar a 100%. Tanto que quando eu fui comunista, na época do colégio, do início da faculdade, eu ensinei a faculdade inteira na PUC, aqui em Londrina. Eu não conseguia participar de diretório de central estudantil, não conseguia participar de grupinhos disso e daquilo e tal. Eu nunca tive esse espírito gregário, depois ali dos 15, 16 anos para frente. E isso foi uma das coisas então, que meus pais me legaram, né? Autonomia individual, espírito livre, a força da personalidade, uma postura sóbria perante a vida. Minha mãe sempre dizia, né, que o grande barato, né, da vida é enfrentar a vida sóbrio. E ela sempre nos incitava a ter uma certa sabedoria e uma posição altiva perante o mundo. Meu pai também, muito. Nossa, nunca se deixou dominar por essas coisas. Então, esse tipo de personalidade eles me legaram. Eu odeio me submeter a grupinhos, grupeiras, etc. Eu tenho uma alergia. E a segunda coisa que não me deixou submeter-me a esse esquema geral de doutrinação foi a minha fé, não é? Que eu recebi no batismo. Meus pais me batizaram quando eu tinha 3 meses, no dia 17 de abril de 1988. E depois essa fé se desenvolveu e eu tive uma experiência maravilhosa com o Nosso Senhor, ali quando eu tinha torno de uns 20 anos, e 21, na verdade, e nunca mais deixei. Aquilo mudou a minha vida, né? Foi uma virada, né, de cabeça mesmo, uma coisa que Deus fez, né? Foi um negócio entre eu e ele. Talvez eu meio teimoso também que sou, Deus não me deixaria talvez
abandonado, né? E isso foi uma coisa fundamental, porque daí na busca pelas coisas da fé, foi que eu aprendi filosofia, que eu aprendi teologia, que eu aprendi história, que eu aprendi sociologia, que eu aprendi ciências, que eu aprendi linguagem, que eu aprendi outras línguas, que eu aprendi tanta coisa, né? E tudo em torno da busca pela compreensão da minha própria fé. Então, digo que foram esses dois braços aí que me seguraram, né? Botaram um relho ali para eu não cair na loucura geral da nação, hein? Não só você, Bernardo, mas muita gente escapou também por influência do professor Olavo de Carvalho. Eu Sim. acho, na minha opinião, que essa influência não é ainda tão dimensionada. Acho que a perspectiva histórica é que um dia vai dar a dimensão da importância que esse indivíduo teve para a nossa sociedade, sim, num momento tão crítico que essa sociedade atravessa, e atravessou e ainda continua atravessando. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, eu andei pesquisando algumas relações suas com ele, tem uma declaração sua que eu achei interessantíssima. Você disse, olha, ele vinha de uma oração e de uma hora para outra ele entrava num palavrão, assim, era uma figura extremamente poderosa, com uma personalidade extremamente vibrante, não é? E isso com certeza também deve ter lhe marcado de alguma maneira e lhe influenciado, não é isso? Como é que foi essa influência? Robson, foi exatamente isso que me chamou a atenção nele, foi a personalidade. Eu sempre gostei de pessoas com personalidade autêntica. É o que eu busco construir para mim. Não, uma personalidade autêntica, uma coisa que eu posso chamar de eu, que não seja pedaços de outros, né, mas que seja eu mesmo. Eu via no Olavo isso, essa personalidade bem formada, né, e sem medo de ser o que ele é. Então eu via ele passando por São Tomás, Aristóteles, Louis Lavelle, Eric Feiglin, sei lá quem, Platão, conversando sobre Hegel, etc e tal, Kant, papapá. E de repente ele descambava pro palavrão, pra brincadeira, pra tiração de sarro, pra tudo. Eu falava, meu Deus, mas que personalidade, nunca vi um negócio desse. Alguém falar com tanta naturalidade de palavrões e brincadeiras e de filosofia no mesmo tempo, e tudo faz sentido. Aquilo me atraiu, né? Eu já estudava filosofia, já tinha saído da loucura, eu já era, vamos dizer assim, um conservador, eu já defendia a fé, eu já tinha iniciado bem naquela época um trabalho com os grupos pró-vida, em defesa da vida, contra o aborto, tal, aqui na minha cidade, um grupo de estudos, na verdade, e assim, aquela personalidade me encantou. Então, vamos dizer assim, o Olavo não foi o que me fez virar a cabeça, como acontece com muita gente, mas foi ele que abriu muitos horizontes e também aprofundou a minha experiência e minha vida intelectual. Então, assim, foi um negócio, uma paixão mesmo, e depois nós nos tornamos amigos. Sou amigo da esposa dele, da filha dele, enfim, eu tenho um carinho imenso pela própria família, né, e o Olavo também. Então, estive com ele algumas vezes, então ele me ligava também, eu ligava para ele. Então, era uma pessoa muito próxima e que me influenciava não só como professor, mas também como amigo, porque eu via o Olavo com as pessoas, né? E aquele exemplo da personalidade dele por trás das câmeras não era nada diferente do que daquelas gentilezas ou das brincadeiras que nós víamos publicamente, né? Era ainda mais generoso, mais amável e dócil, né? E ainda mais engraçado, diga-se de passagem. Né? Então, o Olavo E a influência dele, Robson, é um negócio que você falou, isso vai ser para a posteridade, porque não, a esquerda percebeu um pouco, tem alguns meios acadêmicos no Brasil que estão dedicados a estudar o Olavo. Se você for naquele site academia.edu, que lista lá e cataloga os trabalhos acadêmicos, especificamente sobre o Olavo, ou citando o Olavo, tem pelo menos uns 3.000 artigos no Brasil. Então eles estão estudando a coisa. O Intercept falou, quando o Olavo morreu, ele falou, olha, não pense que a influência desse homem acabou, é agora que ele morreu que a coisa vai piorar. Não é? Então, porque eles sabem da personalidade, quando ela se fecha, ela ganha força, né, depois da morte. Então, a influência dele só vai aumentar com livros, com os vídeos, com os cursos, com tudo. E a maior influência dele
né, talvez a sua maior obra, sejam os seus alunos. Né? São personalidades formadas, assim como a obra de Sócrates é Platão e a obra de Platão é Aristóteles. E a obra de Aristóteles é o pensamento ocidental, pô. Então, veja, é isso que o Olavo está nos legando. Né? Eu espero estar digno dessa herança dele. Você falou uma coisa que as pessoas estão percebendo e tem gente que está agindo negativamente em cima disso. Eu vou lhe contar aqui rapidamente uma experiência. Eu estive numa livraria e conversando com o dono da livraria, uma livraria que é uma franquia, tem em várias partes do Brasil, e o dono me dizia o seguinte, Bernardo, que a editora mandou recolher os livros de Olavo. Né? E o motivo desconhecido. Mandou recolher os livros, simplesmente mandou levar de volta para a editora. Eu achei muito estranho. E ele me confessou que ele pegou os livros e faturou como se tivesse vendido e manteve os livros na prateleira, porque se não fosse assim, esse livro teria sido sonegado ao público da livraria, porque a própria editora mandou pedir. Eu, na época, achei isso uma coisa muito, muito, muito estranha, né? A Mas própria editora ou Sim, a própria... a central da franquia? Não, a própria editora mandou pedir o livro de volta. Eu achei uma... Qual? É da Record? Mandou pedir o livro de volta. Ah, mas é o livro do mínimo, né? Que você precisa saber para não ser idiota, é esse? Isso. Ah, tá. É, porque eles, não sei se perderam ou romperam o contrato ou não querem mais publicar. Teve um problema também contratual, se não me falha a memória nessa história aí. Tanto que não vai mais ser publicado, né? O mínimo que você precisa para não ser idiota, né? Que na verdade, assim, as pessoas estão desesperadas por causa do livro, mas tá caro, tá 300, 500 reais na Amazon, mas assim, o prefácio, como é que se diz, o índice do livro, Robson, você encontra na internet. E aí no site do Olavo, olavodocarvalho.org, tem todos os artigos. Então, se você quiser, são artigos, exato. Bota na sequência que tá lá, pega e tal, imprime, põe um PDF em Aspiral lá, Espiral, e tá tudo certo. É isso, eu tenho o meu exemplar. É o fetiche da obra, de ter o livro, mas o conteúdo tá liberado. Mas que é uma má vontade até do mercado editorial, com certeza. Né? Tremenda. Sim, agora vamos falar do Bernardo jornalista e da experiência do Brasil Sem Medo, da brincadeira lá da KGB, não é isso? O KGB. E aí, como é que foi essa experiência? Você teve uma fase bem difícil, né, nessa renascimento da censura brasileira com toda a força, e não foi fácil, né, manter a publicação, foi problema sério. Eu acompanho o Brasil Sem Medo e eu percebi que foram pancadas fortes que vocês receberam, não foi isso, Bernardo? Foi. A gente criou o Brasil Sem Medo, os sócios, né, comigo e tal, nós criamos o Brasil Sem Medo no final de 2019, acho que, se não me falha a memória, dia 20 de dezembro de 2019. Então estamos indo aí para passamos 3 anos, né? 2019, 20, 21, 22, fizemos 3, agora entramos aí no 4º ano. E o jornal cresceu muito, graças a Deus, a gente está com uma boa influência no meio digital, no povo, etc., sendo muito lidos. E agora, como toda publicação que faz sucesso, gera inveja, tá até no meio da direita, teve gente querendo reclamar, encher o saco e tal. Mas assim, o nosso objetivo é fazer uma coisa que poucos ou talvez nenhum jornal considerado assim conservador faça, que é, primeiro, buscar os fatos, independentemente da nossa posição política. Então, há fatos, muitas vezes, que vão ser contraditórios ou paradoxais para nós. E nós não temos que ter medo de publicar os fatos. O fato se impõe, sempre. Essa é a regra número 1 do jornalismo. Então, não existe ideologia, existe fato. Então, assim, o fato X tem que ser noticiado. E também nós estamos, vamos dizer assim, nos consagrando pelas análises que a gente faz. Tanto em artigos como, principalmente no Conexão KGB, que é o nosso programa de, vamos dizer assim, que tem, o público conhece mais no YouTube, todas as terças-feiras às 8 horas, em que chama-se Conexão KGB, porque é uma brincadeira que a gente fez, né, com Kister, meu sobrenome, G de Grimaldo do Silvio, que é o segundo nome dele, e Briguet, de Paulo Briguet. Então sou eu, o Paulo e o Silvio fazendo um programa de análise, né,
Então, assim, a gente trabalha as notícias que nós damos no jornal, mas com análise, com um pouco mais de calma, um programa de 1h30, 2 horas de duração, muita brincadeira e zoeira, etc., mas a gente tenta tratar as coisas com uma calma que geralmente não é feita. Então a gente não está comentando para esbravejar e tal, não. A gente quer entender as coisas. Porque o Carlos Lacerda, que além de ser um grande político, também foi um excelente jornalista, ele dizia o seguinte, que existem 6 perguntas fundamentais do jornalismo, mas a 7ª é mais importante. A gente pergunta onde, quem, como, por quê, né, para quê e etc. A gente faz todas essas 6 perguntas, né? Quanto, como e tal. As 6 perguntas do jornalismo. A 7ª pergunta é a mais importante, que é o e daí? Ou seja, o que este fato significa na multidão de fatos, na história, na narrativa, no mundo que nós estamos vivendo. O que isto significa? Bom, dá uma notícia, o G1 dá, o Metrópolis dá, verdadeiro ou falso, eles dão, né? E muitas vezes é verdadeira, na maioria das vezes, né? Pode ser que é distorcida o modo como eles apresentam, mas existe algum fundo de verdade. Bom, mas eles não enquadram isso num corpo maior para tentar fazer com que aquele negócio faça sentido, porque uma informação não faz muito sentido se ela não está conectada com a própria realidade. Então a gente tem esta preocupação no jornal. Fora que nós nos preocupamos também em escrever bem, ter uma boa redação, uma boa escrita, uma boa pontuação, uma boa fluidez, etc. E, obviamente, quando você faz isso, o impacto que você tem é muito mais profundo, né, com o que você faz, com as notícias que você dá. Isso incomoda. Né? Houve vezes assim, que nós apanhamos do próprio governo Bolsonaro. Eu me lembro uma vez, quando foi? Sim, no fatídico 8 ou 9 lá de setembro de 2021, quando houve aquele acordo, né, do Bolsonaro com Alexandre de Moraes, mediado pelo Temer, houve o acordo e o acordo não foi, os termos do acordo não foram publicizados. Um repórter nosso, olha, estava por acaso num lugar em que ele ouviu os termos do acordo e redigiu. E mandou para nós, falou, eu ouvi, é verdade, posso publicar? Nós confiamos no nosso time, espalhado pelo Brasil inteiro, falamos, não, publica. Nós publicamos os termos, rapaz, nossa, moeram o jornal. O governo moeu o jornal porque nós demos o fato, o que supostamente não era para dar. A direita nos bateu porque achava que era mentira, e a esquerda se incomodou porque nós demos e eles não. No fim, meses depois, vazou, ou o Bolsonaro numa live contou os termos do acordo, que eram exatamente aqueles que o nosso repórter, o Fernando Castro, tinha dado. Então, assim, esse tipo de coisa a gente não pode fugir aos fatos, porque eu acho que um acordo de tamanha importância a população merecia saber. E depois nós tivemos o nosso YouTube cancelado, o YouTube apagou o nosso canal sem explicação. Nós conseguimos recuperar na justiça, o nosso advogado, Emerson Grigoletti, conseguiu a recuperação, mas o YouTube não cumpriu a medida ainda, então nós estamos tentando entender o que fazer. Nós tivemos o nosso site hackeado, nós tivemos as plataformas que sustentavam o BSM, principalmente parte de pagamento e tal, também nos cancelaram. Então nós sofremos uma série de... o Instagram 2 ou 3 vezes apagou nossa conta, nós tivemos que fazer todo um salamaleque lá para voltar. Então é cansativo, é difícil, é caro. E nós não dependemos de publicidade, Robson, e também não dependemos de... como é que se diz? Clique, like, não, nós dependemos só da assinatura. Então, por quê? Porque a gente quer ter independência e prestar conta à nossa audiência, só. Então isso muda muito, né? É um jornalismo mais raiz, o jornalismo que a gente faz. Mas estou muito orgulhoso dele, tem como patrono o professor Olavo de Carvalho, né? Que inclusive deu o nome do jornal. É isso, eu soube até que vocês estão fazendo uma reformulação agora, né? Total. Em breve vai vir aí dentro de um mês e meio, um mês aí, ele vai ter a reformulação total do portal. Tá? A gente tá bolando um negócio maravilhoso, estamos gravando pilotos e tal, esperem que vem muita coisa boa por aí. Bom, Bernardo, agora vamos entrar no tema de valores, vamos entrar já na parte, já daqui a pouco, da teologia da libertação, mas vamos falar primeiro
do que está acontecendo em relação à guerra cultural, à guerra de valores que está acontecendo no mundo, o progressismo. Né? A gente tem uma frase, se eu não me engano, é de uma Ayn Rand, que fez aquele, né? Aquele que veio da Rússia para os Estados Unidos, que ela diz o seguinte: você pode ignorar, você pode fugir, ignorar a verdade, mas não pode fugir das consequências de ignorar a verdade. Então a verdade ela está lá de alguma forma que se você distorcê-la não vai afetá-la, não é? Vai simplesmente criar uma distopia e essa distopia vai ter adesões, mas numa hora ela vai se esvanecer no ar porque ela não se sustenta, né? Isso inclusive muitos intelectuais ao longo do tempo já disseram isso em várias áreas aqui. Os autores conservadores ingleses, o Chesterton, o Roger Scruton, escreveram verdadeiros tratados sobre como você se agride, se você foge do curso natural das coisas, né? E é sagrado isso. Isso é o sagrado, é o que liga o homem a Deus. E as pessoas tentando fazer isso de uma maneira forçada, em grande escala, né? Sem essa raiz, sem essa base, né? E a gente vendo as consequências disso acontecendo, né? E aí a gente tinha a família, a igreja e, em menor escala, a escola, que eram os cofres desses valores e que repassavam adiante esses valores. E são justamente essas instituições, eu estou citando essas três, mas família, igreja, escola, que estão sendo mais atacadas, não é, por essa cultura do progressismo. É onde está a chave do cofre do legado ancestral da humanidade, do legado sagrado da conexão com Deus. Que é que você acha que movimenta isso? Você tem, pode falar até de uma coisa mística, seria o caso? Isso é uma obra, como diria Jung. Jung tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: os homens não sabem nada sobre o inconsciente, que dirá sobre a guerra dos espíritos. É uma frase solta no meio de um livro escrito em 1938 que eu só fui entender depois. Hoje eu entendo perfeitamente o que ele queria dizer. Você acha que é por aí que existe uma coisa maior por trás? Porque não parece uma coisa saudável, né? Isso não parece saudável, não é, Bernardo? Olha, é o que você disse, assim, ignorar a realidade não vai alterá-la, né? Um cego, um míope, ou um daltônico enxergam a realidade, né, pelo menos visível, né, de maneira diferente. Um não enxerga, outro enxerga distorcido, outro enxerga com cores trocadas. Mas isso não muda o fato que o pôr do sol é laranja, o céu é azul, as nuvens são brancas e o mar, dependendo, é verde e tal, né? A grama é verde, a terra é marrom e assim vai. Agora, todo movimento revolucionário, Robson, ele, por natureza, e só pode ser chamado de revolucionário se for assim, ele tem que ter um projeto 100% novo de civilização. E, bom, e quando você tem um projeto 100% novo de civilização, você tem que tomar certas atitudes para chegar lá. Eles perceberam que fazer isto por meios violentos, como Marx achava que devia acontecer, ou Lenin, ou Stalin, ou Trotsky, ou Mao Tse Tung, ou Che Guevara, Fidel Castro, todos esses filhos da puta que mataram muita gente, isso não deu certo. A guerra, ela acaba, a guerra não pode ser infinita, não existe a guerra eterna. Né? E então eles perceberam, bom, fazer guerra é uma coisa assim, a gente pode conquistar um pedaço do território, mas a gente não consegue conquistar as mentes. E essa é a grande questão, ou seja, a guerra do espírito, como você falou. Ela pode ser entendida em dois sentidos. A guerra entre os espíritos, né? A guerra entre os espíritos no sentido de cultura, né? Porque o espírito também pode ser interpretado como cultura. Ou seja, você tem uma cultura consolidada de milênios, e aí você vem com uma nova interpretação crítica da realidade, tentando desmanchar e suplantar e substituir aquilo, né? Num processo contínuo infinito, né? Até que o velho já tenha
até que o velho seja substituído, não é? Mais ou menos como você tem uma massinha branca, aí você vai colocando uma massinha marrom, uma massinha preta, uma massinha tal. Você muda a cor completamente quanto mais você mexe aquilo, né? Então, é uma coisa progressiva e lenta a conquista do espírito humano, mas é uma coisa que está tendo grande sucesso. Nós vimos que na pandemia que nós passamos, bom, grande parte das pessoas que são consideradas, eu sou esclarecido, eu sou red pill, né? Eu saí da Matrix e tal, acreditaram piamente em tudo que a mídia dizia. Tomaram vacina, usaram máscaras, acreditando que aquilo ia salvar milhões de vidas, fizeram isolamento social, né? Fizeram home office, obedeciam cegamente ao MIE. Quanta gente que eu vi que se considera assim, sábio, de direita, esclarecido, que não confia na mídia, que caiu tudo nesse papo, que agora nós estamos usando por terra, que é tudo absolutamente mentira, como eu avisei lá no começo. Eu escrevi um artigo para o BSM na época, escrito pandemia ou histeria? No fim foi histeria, né? E aí todo movimento revolucionário precisa fazer essas modificações de comportamento, controle e tal, porque é só assim que você consegue, né, criar uma nova sociedade. Isso é feito contra as escolas, a igreja e a família por uma simples razão, Robson. A igreja é a única instituição, tô falando da única igreja, a Igreja Católica, é a única instituição que existe permanentemente há 2000 anos. Não há uma instituição no mundo que exista há mais de 2000 anos, fixamente, em linha contínua, de sucessão, como se fosse uma corrida do bastão, que passa um para o outro. Né? Nós estamos nessa sucessão há 2000 anos. Tem a lista das pessoas, tem tudo. E não existe. Então, é uma força muito grande que não só anuncia, mas preserva e atualiza sempre esse espírito divino e esse espírito como cultura. E então a igreja, por assim dizer, a mãe, ela é a mãe e ela também é a mestra que ensina isso. Então, ela gera e propaga. A família vai ser o núcleo no qual isso que a igreja produz vai se propagando e se alastrando e crescendo e se sustentando. Tanto que a igreja ensina que os primeiros a fazerem a catequese aos filhos são os pais, não a igreja. É óbvio. Por exemplo, os casais, quando se casam na igreja, têm de prometer que eles vão educar os filhos na fé católica. E assim deve ser. E depois as escolas, que foi uma criação que a igreja fez para pessoas que não tinham condição de se educar, nem os pais de pagar os filhos, foi um meio da igreja suprir certas necessidades, mas nunca deixou de dizer que a educação é, em primeiro lugar, obrigação dos pais. A escola acaba sendo uma espécie de extensão da família, né, pelo menos idealmente, né, em que esses valores são consolidados e massificados. Porque uma escola educa 100 famílias, né? Então você consegue massificar isso. Então, se você ataca esse sistema todo, você tem a destruição da figura do pai, né? A relativização da figura da mãe, a destruição da mentalidade da criança, você tem a utilização da escola como meio de censura e doutrinação, e você tem a igreja sendo infiltrada por um monte de problemas, bom, o sistema inteiro naturalmente vai abaixo assim. Então é o plano perfeito. Não dá para dizer que não tem uma força infernal diabólica no meio dessa história toda, que seria talvez o outro patamar dessa questão da guerra dos espíritos. Sim, Bernardo. Agora, desafio de criar um filho no ambiente que nós estamos atravessando, né? Tem muita gente debruçada sobre isso, né? O Ítalo Marcilli tem né, oficinas e tal, conversa com os pais e tudo. E como é que a gente consegue... Porque uma hora ou outra vai haver o confronto, né? Eu tenho experiências domésticas de pessoas que são criadas na minha família por um modelo mais conservador, e eu te confesso, eu fico preocupado
com o paradigma do confronto que mais cedo ou mais tarde vai estourar. Eu não sei até que ponto seria uma educação esclarecedora com toda a crueza e dificuldade que as coisas apresentam, seria necessária, qual seria o tempo certo disso também, de apresentar, olha, isso aqui é o inferno, entendeu? Toma aqui e aprenda a conviver com ele, ou se, como eu tenho visto as pessoas tentando ocultar essa parte infernal, até que o indivíduo atinja a maturidade e seja capaz de confrontá-la com as ferramentas que ele recebeu dessa educação firme. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é fazer com todo mundo que fizeram comigo. Foi a experiência que funcionou. A criação de um espírito livre que ama é difícil de ser cooptado. Né? A criança precisa receber um amor profundo e uma aceitação incondicional dos pais nos primeiros anos de vida. Eu tive isso. Um amor, assim, avassalador. Ela precisa ter a experiência concreta do amor. Eu tive isso todos os dias na minha casa. Tenho até hoje com meu pai tudo. Então, e busco retribuir isso. Né? Faço isso com a minha esposa. A gente ainda, né, não tem filhos, estamos tentando e tal. E meu sonho é poder reproduzir esse amor, assim, mal educado, que é um amor que não pede licença. E também alimentar o espírito livre, o autodomínio, a sobriedade, a submissão à realidade, não é? A frustração, que é uma coisa que não se faz mais com as crianças. Né? Educar é saber frustrar, porque a realidade é frustrante. A gente não consegue o que a gente quer, a gente não consegue o que a gente deseja, a gente não obtém o que a gente planeja. É muito difícil fazer alguma coisa acontecer, de fato, ter um sucesso. Sucesso não no sentido de fama, mas sucesso no sentido de conseguir o que você quer. E os pais precisam ensinar a frustrar, e que isso faz parte do amor, é frustrar com o amor. Se você cria uma personalidade dessa, esse cara não vai ser corrompido, dificilmente. Ele pode debandar, pinga ali, pinga cá, mas no fim o espírito dele vai estar sempre clamando por liberdade. Autêntica liberdade. Porque liberdade, meu caro, não é dizer sim. Liberdade é poder dizer não. É poder plantar os pés e dizer eu não quero, eu não vou. Isso é liberdade. Tanto que o que ressoa no fundo do inferno, dizia Dante, é o não do homem para Deus. Por quê? Porque o homem é livre. Então Deus, o Criador onipotente, permite que o homem diga não a ele. Isso é liberdade. Então nós temos de ensinar isso aos nossos filhos, de saber dizer não. Não ao domínio psicológico, não ao domínio intelectual, não à sujeição física, não à escravização de grupo, não à pressão de grupo. Não, você tem de ser você. E os pais têm de ensinar isso. Criar pessoas fortes. Pessoas que sejam, como diz o Jordan Peterson, monstros. Fortes. Porque daí você tem a capacidade de se autocontrolar e de proteger os outros. Não tem pior pessoa nesse mundo do que os covardes. Porque os covardes, quando tem um pouco de poder, destroem todo mundo. Nós vimos isso na pandemia. Você tinha um porteiro do prédio, se tornava o ditador, o síndico se tornava o Mao Tse Tung. Então tem que tomar cuidado, né? Então eu digo, os pais têm que ter esse tipo de tratamento com os filhos. E os pais, bom, aí a coisa um pouco mais difícil, mas tem que fazer. Os pais têm de conhecer as coisas, estudar e ensinarem os filhos a serem melhores que seus professores, melhores que seus alunos e melhores que si próprios. Eu acho que assim, uma coisa assim não tem como dar errado, e educá-los na fé, obviamente. Tem algumas declarações do Jordan Peterson, ele está fazendo um trabalho magnífico, né, tem muita influência sobre os jovens, que ele diz que se você acha, né, um homem forte, perigoso, você precisa ver o perigo que os fracos representam, é mais ou menos isso. E tem uma outra que ele diz que o homem bom não é o homem inofensivo, o homem bom é um homem capaz de agredir, mas que mantém isso sob controle. Né? Pronto. Então, exatamente essa questão. Bom, agora vamos entrar então na teologia da libertação. Me corrija se eu tiver com alguma informação errada aqui. Origem lá pelos anos 1940, é isso, né?
por aí, né? Por aí. 1940, se a gente for falar da história da teologia, a gente vai perder o programa inteiro aqui falando nesse assunto. Vale um programa inteiro isso aqui. Mas como eu estou querendo situar o Bom Combate, que a gente vai falar dele aqui para agora, que você está fazendo, eu queria que você me dissesse o seguinte: onde é que está hoje? Eu vou citar aqui uma metáfora. Onde é que estão o coração e o cérebro da víbora exatamente hoje, né? Onde é que aquela víbora lá do paraíso que veio parar aqui no meio de nós, e onde é que está esse coração e onde é que estão esse coração e esse cérebro hoje, Bernardo? Onde é que você identifica? Na igreja infelizmente são seminários, porque é ali que a teologia da libertação conseguiu criar suas raízes. E depois, meu filho, se você forma uma geração de padres inteiros corrompidos, mental e espiritualmente, bom, o resto é uma criação de coelho, aquilo vai se fazendo sozinho. Então, os seminários precisam ser sanados, porque é dali que sai o seu padre, é dali que sai o bispo, e dali que um dia sairá até um papa. Então, os seminários precisam ser sanados, da mesma maneira que as universidades no Brasil precisam ser sanadas, porque é dali que saem todas as classes de trabalhadores, advogados, administradores, pesquisadores, políticos, tudo sai dali. Olavo dizia, né? Olavo dizia que não adiantaria nada só a presidência da República. Vocês estão com vendas nos olhos, tem que ter a estrutura toda a seu favor, ou pelo menos a maior parte dela, não é isso? Ou seja, é a mesma coisa com a igreja. Então, reclamamos da CNBB, reclamamos dos não sei o que e tal. Mas a gente não busca sanear os seminários. Então, é um trabalho de décadas, que assim, a gente só vai vencer com um trabalho cultural e intelectual massivo, como eu estou fazendo. Então, formando o povo e educando o povo. Né? Então, para que, por exemplo, os pais criem crianças, como eu disse, que têm que ser criadas, para que elas, quando entrarem nos seminários, não sejam corrompidas e no futuro possam mudar isso. Já é um trabalho geracional que a gente está fazendo. Né? Não é um trabalho de coisinha aqui e ali, não. É um trabalho de longa duração para que ele tenha um efeito cada vez mais profundo e saneador. Né? Então, assim, o problema é o seminário. Depois o resto a gente pode discutir. Né? É isso. Mas foi ali que a teologia da libertação fincou suas raízes. Pois é, Bernardo. E aí não tem resistência interna. Por exemplo, eu acompanho muito o padre Paulo Ricardo, os arautos, eu gosto muito do padre Alex Brito, que eu ouço sempre no domingo, e eu não vejo nada parecido com a teologia da libertação. Como é que fica dentro dos muros da instituição essa questão da teologia da libertação? Né? Você tem contato com sacerdotes que te dizem como é que é essa disputa interna, o que está acontecendo hoje na cúpula da igreja, porque a gente sabe que a CNBB é como se fosse uma associação, ela não é uma representação oficial do Vaticano, hierárquica, né? Não, é como se fosse um clubinho ali da turma, né? E tal. Mas e como é que fica isso dentro da igreja? Né? Esses exemplos que eu te citei mesmo, você já deve ter ouvido falar, não tem essa proximidade. Como é que isso está sendo resolvido lá dentro, né, Bernardo? Olha, nós estamos meio sozinhos nessa história. Porque, veja, o problema das conferências episcopais é muito sério. Porque conferências episcopais como a CNBB aqui, o ACEI na Itália, etc., todo país praticamente tem conferência episcopal. O que é a conferência episcopal? É mais ou menos um sindicato dos bispos lá que eles se reúnem para resolver problemas em comum, ajudar o país e tal. Em tese é isso. Né? Ou seja, no status dele legal, vamos dizer assim, é este. Mas o que acaba sendo? Acaba sendo a criação de um outro centro de poder. Por quê? Porque o bispo bom, que está preocupado em governar, ensinar e santificar a sua diocese, que são seus fiéis, que são as 3 funções do bispo, ele não tem tempo de ficar militando e aparelhando a CNBB. Ele também não quer, ele não se importa com isso. Agora, o bispo militante, como Dom Moll, Dom Valmor, etc e tal, Dom Leonardo Ursteiner e tantos outros aí que estão na parada, eles têm tempo de militar. Então eles vão ocupando, daí nomeiam assessores, especialistas, teólogos, papapá, e vão aparelhando a instituição.
E aí aquela instituição e os outros bispos, e aquela instituição tem, inclusive, influência na escolha dos bispos, porque o Papa, quando vai escolher um bispo, por exemplo, sei lá, aqui para Londrina, ele vai escolher a partir de uma lista tríplice, que é analisada pelo Vaticano. Quase todos os casos escolhe pela lista, às vezes não. Então, mas quem mandam a lista? Os bispos daqui, como eles se organizam pela CNBB, então eles acabam tendo uma influência tremenda, inclusive de pressão em certos bispos. E houve mudanças de leis, de algumas leis, etc., dentro da igreja, que está transformando o trabalho do episcopado, dos bispos, numa situação muito complicada. Então, os bispos, vamos dizer assim, revolucionários, estão muito bem organizados e aparelhados. Os bons bispos estão preocupados em cuidar do seu povo e não tomar uma marretada na cabeça, lá de cima. Então, está uma situação muito difícil para os bispos. Para os padres que estão debaixo de bons bispos, fiéis e tal, a situação está um pouco melhor. Mas ainda tem pressão de pastoral da paróquia, de não sei o que e tal. Mas é mais fácil. Agora, para o padre, bom, conservador, certo, tá tradicional, certinho e tal, que está debaixo do bispo comunista e tal, a situação é muito difícil. Porque geralmente ele vai para uma paróquia marginal, né, a paróquia na periferia, não recebe dinheiro, passa a pão e água, tem que vender pastel com tubaína para botar telha na paróquia e tal. Essa é a realidade que está acontecendo. Então é muito complicado. Então os padres estão... A hierarquia está meio amarrada. Então quem vai resolver essa parada é nós, os leigos, entende? Bernardo, eu vi uma Eles podem trabalhar por baixo dos panos, mas é muito difícil. Eu vi uma declaração bonita que você fez recentemente. Eu vi você opinando, inclusive, sobre uma experiência particular que você teve. Que mesmo que você perceba no sacerdote um comportamento desvirtuado, você não deve abandonar a igreja e deixar de participar da Eucaristia e das outras coisas que você desfruta lá, porque isso é uma relação diferente da relação terra-terra, não é isso? Explica isso melhor aí pra gente. É que assim, veja, quando você vai à igreja, vai à missa, você está buscando o sacramento. O que é o sacramento? É o sinal visível da graça invisível. São os meios que Deus dispôs para que a graça de Deus chegue com certeza absoluta em nós. Os 7 sacramentos. O central e principal deles é a Eucaristia, mas você só se aproxima dela por meio do batismo, que é a iniciação cristã, e por meio da confissão. Né? Então, e aí você se aproxima da Eucaristia. O que é a Eucaristia? Ou seja, o que é a missa que realiza a Eucaristia? É o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, e aí ali você tem a oportunidade de comer Deus, de estar em comunhão física, palpável, plena com Jesus. Porque Jesus estaria sob as espécies do pão, em corpo, sangue, alma e divindade. Está humildemente escondido ali. Como ele disse que estaria? Isto é o meu corpo, disse ele. E ele disse, já ressuscitado, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Né? Então, ele falou isso em corpo, sangue, alma e divindade. Ele não falou para que estará com nós em espírito. Não, ele vai falar estar em corpo. Onde é que ele está em corpo? Na Eucaristia. Por isso que ele ensinou a Eucaristia antes de ir para a cruz. Instituiu, não ensinou. E aí, você está lá, tem esse momento sublime da sua vida, em que você pode ter uma comunhão física com Deus, em que ele pode por um tempo se tornar parte de você, te santificando. E aí você não vai fazer parte disso porque o padre falou umas besteiras, porque o padre é comunista, porque a música é ruim, porque a paróquia é quente, porque não sei o quê, desculpa, você conseguiu o que os revolucionários queriam, que é tirar as pessoas boas e fiéis e comprometidas da paróquia e deixar tudo pro bunda lelê. É a derrota final. É exatamente essa leitura que eu faço. É você entregar o jogo ao adversário. É o que eles querem, tornar um ambiente tóxico para você sair. Bom, agora vamos explicar o bom combate em termos de atuação, né? Como é que essa ideia surgiu e como é que ela funciona. E quem quiser se engajar, como é que isso aí fica? Como é que fica isso aí? O Bom Combate, Rubens, é uma iniciativa que eu criei junto com o Tiba, que basicamente é o seguinte, é uma plataforma
onde nós colocamos o nosso curso chamado Bom Combate. Na verdade, não é um curso, não é uma formação. É uma iniciativa, vamos ser bem precisos. É uma iniciativa. O Bom Combate é uma iniciativa que é composto por 3 pilares: formação, comunidade e encontros ao vivo. Como é que acontece? A gente tem um curso, que é o primeiro pilar, que tem 50 aulas sobre teologia da libertação. 50 aulas. Então, é um negócio muito completo. 10 anos de estudo, estão resumidos lá para vocês 50 aulas, com 150 bibliografias, diagramas em quadros, 1000 explicações, tá? Aí tem a comunidade que a gente dividiu por estados no Telegram, para que as pessoas possam se conhecer e participar, os membros do Bom Combate. E organizar ações juntos, se conhecerem, etc. E tal. E o terceiro pilar, que é o encontro ao vivo, é onde nós vamos renovar e tirar as dúvidas e melhorar nossa convivência, etc. Eu dou uma aula, tiro dúvidas dos alunos, dou alguns recadinhos e aí às vezes eu recebo, né, a gente sorteia lá, a equipe sorteia os alunos para participar comigo online. Fazemos estudos de caso, etc., para poder estar sempre melhorando e renovando a nossa vontade. Que a ideia é combater a teologia da libertação nas paróquias e nas dioceses. Não adianta querer combater a teologia da libertação em abstrato, nós temos que ir nas paróquias, nas dioceses, e as pessoas têm que ser capazes de fazer o que eu faço. Então a ideia é reproduzir o meu modelo em todo o Brasil e, se Deus permitir, fora. Nós estamos aí com, sei lá, quase 6 mil alunos no Brasil inteiro e vamos conseguir aumentar. Nós vamos ter mais ainda, se Deus quiser. Aí a nossa meta é crescer bastante. Estamos crescendo, em poucos meses já chegamos a essa ousada quantidade de alunos, né? E está tendo um sucesso tremendo. Estou sabendo que a CNBB está se organizando, querem me combater, fazer alguma coisa contra mim, mas não tenho o que fazer. Inclusive me excomungar, né? Teve essa ameaça. Querem me excomungar, me processar e tal, mas não vão fazer. Mas aí quando for para o livro e for ver o que está valendo, vão perceber que o que você prega vale mais do que o que eles estão pregando. Aí vai reverter contra eles essa denúncia, não acha? Então, se eles forem querer fazer isso aí, como diz o Caipira, vai dar ruim, né? Vai isso. Então, agora a gente já está quase no fim do programa aqui. Eu queria mais algumas coisas. Dentro desse pacote vem as pautas do identitarismo, da ideologia de gênero. E tem uma que você citou também, que a gente achou interessante aí, que você citou até, Agenda 2030, meta número 5, item 5.6, e aí eu vou dizer que é direito à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, certo? E dentro dessa pauta, você cita, de uma maneira muito pertinente, que tem um conceito da guerra gramsciana lá embutido, que é o conceito do significante e do significado, né? Que você coloca palavras que teriam um determinado sentido com outra roupagem para elas ficarem bonitas e entrarem na festa. Quando, na verdade, eu queria até que você dissesse qual é o sinônimo, o objetivo claro dessa tal de preservação da saúde sexual e reprodutiva da Agenda 2030. Como é o nomezinho, a palavrinha? O nome é assassinato de bebês no ventre de suas mães, mais conhecido como aborto. Que isso, assim, gente, é uma tática que o movimento evolucionário da cultura da morte criou para defender o aborto. Eles não podem dizer, vamos reduzir a população, vamos aqui, né, promover o assassinato de crianças e tal. Não, vamos aqui fazer garantir os direitos sexuais e reprodutivos. Ou seja, o direito sexual significa fazer sexo desregrado, sem arcar com as consequências, e a consequência mais natural do sexo, além do prazer, e aliás, que independe, inclusive, do prazer, é a procriação. E segundo, direitos sexuais e reprodutivos. Então, o direito de reprodução é o direito também de não reproduzir? É isso que eles estão dizendo. É a inversão da realidade que nós estávamos falando. Então, você pega o direito de reproduzir e fala que a pessoa tem o direito de não reproduzir, o direito de matar uma pessoa na barriga da sua mãe. E, é humano, não é humano. Essa discussão para mim é tão idiota, porque, assim, só mata-se aquilo dentro da barriga porque é humano. Porque se fosse nascer um iPhone, ninguém abortava.
Mas como todo mundo sabe que vai nascer uma criança, é por isso que eles abortam, né? Então, a Agenda 2030 está aí, e um dos objetivos é esse, é a redução populacional através do aborto. Vai ser uma maravilha, né? É o sacramento da revolução. Pois é. E aí, uma última pergunta aqui é o seguinte, que eu queria que você opinasse sobre isso. Tecnologia e manipulação, né? Você não acha perigosíssimo que você hoje tenha as principais plataformas de comunicação, onde muita gente está se comunicando, onde a maior parte da comunicação do mundo está fluindo, sob domínio de pouquíssimas pessoas, são pouquíssimos indivíduos dominando essas ferramentas, e o pior de tudo, eles estão justamente adotando o espectro que nós consideramos inadequado, eles estão, digamos assim, do lado do inimigo, do lado da Agenda 2030. Pra você ter uma ideia, a gente já teve no nosso portal frases como, falando sobre a liberdade, de uma frase do século XVII, eu não me lembro quem era o filósofo, que foi censurada pelos checadores do Estadão. Uma coisa assim, que eu como jornalista, eu me senti honrado, né? Porque dizem que quando o mal vem, a depender de quem vem o mal, você receber é uma honra. Com Então, certeza. quando os checadores do Estadão censuraram o postzinho que a gente fez lá para comemorar alguma coisa, alguma data, com uma frase histórica, e aquilo está lá, informação, pode influenciar, achar que nós não estamos vivendo numa democracia. Será que não? Será que sim, né? A gente fica... Então, chegamos a esse ponto. Você não acha extremamente perigoso essa questão tecnológica, eu vou chamar de hipercomunicação? E o domínio da hipercomunicação passa por canais onde sensores, os proprietários desse percurso, são alinhados a essa. Isso está causando um dano enorme. Poderíamos classificar isso como uma vitória momentânea, parcial do mal? É isso, Bernardo? O pessoal comemora muito que o Elon Musk comprou o Twitter e está defendendo a liberdade de expressão, mas no fundo que o Elon Musk comprou por 46 bilhões de dólares, 42 bilhões de dólares, chama-se informação. O Elon Musk comprou informação. E a informação que o Twitter tem vale 46 bilhões de dólares, ou seja, mais de 200 bilhões de reais. Vale. Ele tem dinheiro para isso. Então, não se iluda, né? Informação vale mais do que ouro. E o problema, Robson, é o seguinte, o futuro que nós estamos vendo é uma aliança baseada em inteligência artificial, meios políticos e internet 5G, que basicamente vai criar um método de controle da população. A China é o grande palco de testes do globalismo, né? Ali na Suécia e tal, naqueles países nórdicos lá, é o palco de experiência, que você vai controlar a população por uma complexa rede de aparelhos todos interconectados em altíssima velocidade, porque o 5G é milhares de vezes mais rápido que o 4G, em que você vai aliar isso a políticas do tipo crédito social, crédito ambiental, pegada de carbono, fake news, índice de fake news, quanto mais você compartilha, fala, etc. e tal, seu crédito social desce ou sobe, e conforme o seu crédito social, você vai ter mais ou menos acesso às coisas comuns, né? E isso só pode ser feito com o auxílio da tecnologia, e a inteligência artificial só pode funcionar bem se ela for muito alimentada, ela tiver muito dado. Então, as pessoas que estão usando de graça o ChatGPT, não sei o que, estão dando as suas informações para o sistema que depois vai se voltar contra elas. Então, não existe inteligência artificial. Existe apenas um software muito complexo que trabalha com as informações que os seres humanos colocam lá. Só que é tanta informação com a qual ele trabalha, com tantas variáveis, que dá a impressão que ele é inteligente. Mas não tem inteligência, porque para ter inteligência precisa inteligir, precisa ter a apreensão da realidade. O ChatGPT não faz apreensão da realidade. O que ele faz é trabalhar com 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso não é apreensão da realidade, isso é abstração. Não existe o número 0, 1. Ele existe apenas como um símbolo na sua cabeça, mas ele não existe de fato. A internet trabalha com isso só, o ChatGPT. Só que é um sistema complexo que depois vai se voltar contra você com as informações mesmo que você dá.
Então, o futuro não nos é gracioso, e nós estamos contribuindo muito com isso. Eu fiquei muito, muito chateado que aquele ministro Bolsonaro fez questão de implantar o 5G no Brasil. Isso é uma violência, nós vamos ter terríveis desprazeres com isso, né? Tanto com o roubo de informação e tecnologia, pelos chineses que usam 5G para roubar informação, quanto também com os instrumentos de controle que são possíveis apenas com a tecnologia do 5G, junto com automação industrial, políticas e com a inteligência artificial. É um negócio que isso me preocupa demais. O futuro não me parece muito bom, hein? Nossa Senhora já dizia, vão para o interior. Comunoglobalismo, né? Uma coisa por aí. Isso, é o que o Lula quer, né? Uma mosca aqui. O Lula quer métodos de administração venezuelanos com objetivos chineses. É isso que o Lula quer. Pois é, Bernardo. E agora, agradecemos muito sua participação com a gente aqui no Perfil Brasil. Você ter tirado esse horário aí na sua agenda para nos atender. E eu queria que você terminasse esse programa. Eu converso muito com psicólogos, eu gosto muito de psicologia também. E tenho ouvido relatos de que a juventude, principalmente, está sofrendo de niilismo crônico, uma espécie de vazio. Isso nas escolas, principalmente nas escolas públicas, mas também nas escolas privadas, você percebe histórias de vida assim, completamente sem sentido, pessoas que chegam chorando para os responsáveis e sem saber explicar sequer o que é que está gerando essa emoção e essa sensação. Né? E isso eu queria que você deixasse para esses jovens, né, que nós vamos fazer, inclusive, um recorte dessa partezinha aqui especial do programa, desse finalzinho, para publicar nas nossas redes sociais, de uma mensagem do seu legado, da sua experiência. O que você diria, em poucas palavras, para essas pessoas que estão se sentindo dessa maneira, sem sentido na vida e perdidas, sem norte? Abram-se para o mundo. A juventude precisa abrir-se para o mundo. A juventude serve exatamente para isso, para você testar o mundo. Mas a juventude está se conformando com o que lhe é dado. E outra característica do jovem é o inconformismo. Só que os nossos jovens já não são mais abertos, porque eles se submetem cada hora a um grupinho ou outro, e também não se inconformam com a situação presente. Eles apenas se conformam com a situação que lhes é imposta. E óbvio que essa pessoa não vai ter sentido. Não é? Ela não vai ter inteligência e não vai crescer como indivíduo. Veja, Aristóteles dizia que o princípio do conhecimento é o assombro, o maravilhamento, o espanto. Aquela coisa linda que você tem, que você se interessa, como você vê uma mulher bonita. Você quer conhecer, você quer saber de onde ela veio, qual a sua história, por que ela é assim. Né? Por exemplo, eu amo minha esposa e eu quero passar a vida conhecendo melhor ela. E isso é o maravilhamento, isso é o princípio de todo conhecimento. Agora a nossa juventude está embotada o tempo inteiro com imagens, com coisas no celular e tal, ela acha que já conhece tudo, que ela está perdendo a capacidade de se maravilhar. Quando você se maravilha e se espanta com o mundo, um senso que você ganha, um sentido que você ganha é um sentido de gratidão. Você percebe como o mundo lhe deu coisas às quais você não é grato. E isso te dá o sentido de transcendência, o sentido de que há algo para além de você. Não é? E isso te mostra também que você é finito, como você é pequeno, como você veio no mundo e já estava tudo pronto. Né? E você perde também com isso o sentido de serviço e gratidão, que advém da gratidão. Como você é grato, você quer dar de volta. Devolver ao mundo tudo que você recebeu de bom. As pessoas não têm mais isso, o sentido do serviço, do morrer por aquilo que você faz. Agora tudo vem a mim, o meu reino. Por quê? As pessoas estão mesquinhas, pequenas, não se assombram com o mundo, não é? E naturalmente vão definhar, vão se matar, tal. Claro, isso é a pessoa que não é aberta, não se assombra, não lê mais literatura, não vê bons filmes, não tem boas amizades, né? Não se permite a conhecer coisas novas, a não ser as coisas que sejam malucas, drogas, etc e tal. Bom, a sociedade assim vai desmontar, um indivíduo assim não tem condição de ficar vivo mesmo, vai buscar o niilismo, nada faz sentido, que o mundo dele é desse tamanho. Então, jovens, permitam-se assombrar, larguem o celular, vão conhecer o mundo,
Abram suas possibilidades, não se conformem com nada, até vocês começarem a ver que a personalidade de vocês está se estabilizando. Não se submetam a grupos. Busquem ser vocês mesmos. E principalmente, tendo em vista o Deus que criou esse mundo e quer vocês para ele. Isso muda tudo. Mudou a minha vida também. Bernardo, teríamos assunto aqui para madrugada dentro, mas infelizmente nosso tempo acabou. E eu agradeço demais, espero que em outra circunstância você volte a conversar conosco. Foi uma conversa bastante esclarecedora. Muito obrigado mesmo, de coração aqui. Em nome de todos os nossos, do nosso público, a gente agradece, nossos colaboradores aqui. Havia uma grande expectativa com essa sua participação aqui com a gente, é muito importante para a gente e a gente agradece de coração. Sucesso aí no bom combate. Eu agradeço demais, viu, Robson? Obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe e Nossa Senhora rogue por nós. Fiquem muito bem aí. Até uma próxima. Até.